Bem, boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Luiz Pereira e é sempre com prazer que eu venho aqui todo mês fazer essa preleção para fazer algumas reflexões sobre os ensinos de Jesus. O tema de hoje a gente vai falar sobre caridade, sobre o trabalho para o próximo. Mas antes, vamos fazer uma elevação para a gente se unir em espírito e aproveitar melhor as reflexões que quero fazer. Tá? Então, fechando os nossos olhos, vamos pensar somente em coisas boas, em pessoas que amamos, em momentos felizes. Vamos procurando fazer isso de maneira intensa, como se a pessoa amada estivesse aqui ao nosso lado, como se o momento de alegria fosse agora. E como vibrar é pensar e sentir, vibrando e sentindo as mesmas coisas, nos unimos cada vez mais em espírito. E assim unidos, vamos agradecendo a todos os espíritos amigos que nos ajudam na caminhada que fazemos nesse plano material, em especial aos nossos mentores, que estão sempre conosco, nos ajudando, nos intuindo. Vamos agradecendo aos espíritos que se unem em grupos, em fraternidades, para ajudar a outros espíritos que precisam de ajuda. E vamos agora nos sintonizando as esferas crísticas para poder agradecer a espíritos como o de Maria, como o de Jesus. A Maria, Mãe de Jesus, vamos agradecendo pelas bênçãos que de maneira contínua envia para toda a humanidade, bênçãos de amor, bênçãos de paz. Que possamos nós estarmos sempre receptíveis a essas bênçãos e que possamos mais, que possamos distribuí-las de maneira farta a todos aqueles que estão à nossa volta. A Jesus, vamos agradecendo pelos seus ensinamentos, pelos exemplos que nos deixou quando aqui esteve encarnado. Que possamos nós viver de maneira cristã no nosso dia a dia, para que assim, com o nosso exemplo, possamos motivar e incentivar a que outras pessoas também vivam de maneira cristã. E agora vamos nos sintonizando com o nosso Pai, Criador desse universo, Ele que se manifesta em todo tempo e lugar, e que, portanto, está aqui manifesto em tudo que nos cerca, incluindo a nós mesmos. Vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos. E, para agradecer a consciência que temos, que precisamos sempre nos trabalhar em espírito, vamos oferecendo a Ele a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Bem, eu vou ler aqui dois trechos do Evangelho de Mateus para embasar, ilustrar as coisas que quero refletir. O primeiro trecho é em Mateus capítulo 6, versos de 1 a 4. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, dás a esmola, não façais tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te recompensará. Agora um trechinho de Mateus, capítulo 8. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu.
E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: se tu queres, Senhor, bem podes me limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: pois eu quero, fique limpo. E logo ficou limpo toda a sua lepra. Então lhes disse Jesus: vê, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazei a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Esses dois trechos estão no Evangelho de Mateus, e eu li aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um compêndio que Kardec montou, né? Então ele pegou trechos do Evangelho, trechos éticos, trechos com conteúdo moral, e compilou eles num livro, acrescentando comentários dos Espíritos sobre essas passagens. Então, é de muito valor esse livro, porque ele traz aquilo que a gente precisa, né? Ele não fala de milagres, não fala das realizações de Jesus durante a sua missão, mas fala dos ensinamentos de Jesus, a parte moral e ética que nenhuma religião pode discutir sobre esse conteúdo, por isso que é relevante. Bem, nesses dois trechos que eu li, é óbvio que ele fala de caridade, né? Na primeira, ele nos fala da questão do leproso, né? Que estava com lepra e que pediu, acreditou, teve fé em Jesus e pediu para que o curasse, e Jesus o curou. E essa foi a segunda leitura. Na primeira leitura ele fala que quando a gente fizer alguma oferenda, alguma esmola, para a gente fazer isso em secreto, em segredo. Ou seja, sem nenhuma ostentação, sem nenhuma divulgação, sem procurar nenhum tipo de validação, reconhecimento, né? Fazer porque a gente pode ajudar o próximo. Eu preciso comentar também que ele traz uma contradição, né? Porque na segunda leitura, na primeira leitura ele fala para a gente fazer isso em segredo, não contar para ninguém a boa ação que a gente fez. E na segunda leitura ele fala para o leproso que ele curou para ir até o sacerdote e contar para o sacerdote que ele foi curado. Então parece meio contraditório, mas não é. Por quê? Na época que Jesus viveu, quem tinha lepra era descartado da sociedade, tinha que sair da cidade, ficar na periferia da cidade, escondido, oculto, e o nome dele era gravado nas paredes do templo, para tu não saber que ele tem lepra, né, e que ninguém podia ter contato com ele. Então, quando ele foi curado, Jesus pede para que ele não conte para ninguém a sua cura, mas que vá direto ao sacerdote para se apresentar e dizendo que está curado. Por quê? Porque aí ele pode voltar a ter uma vida social normal. O nome dele seria riscado das paredes do templo e ele poderia voltar a ter uma vida social normal na cidade. Então não tem contradição, né? Porque senão não teria nenhuma vantagem Jesus ter curado se ele continuasse isolado da sociedade. Então Jesus fala isso. Não conte para ninguém esse benefício que eu acabei de te dar, né? Mas volte, né, à cidade, se apresente ao sacerdote para ele ver que você está curado e você possa ter uma vida normal. Então é isso. Bem, falando um pouquinho mais dessa questão da caridade. Ele fala de esmola, mas caridade não é só esmola, né? Não é só a gente ajudar de alguma forma material o nosso próximo. Também é isso, mas não é só isso. Caridade, se a gente for ver o significado da palavra, ela vem do latim caritas, e essa palavra foi utilizada na tradução do hebraico direto para o latim. Então a Vulgata, que foi a primeira Bíblia feita, lá por volta do século III depois de Jesus, eles pegaram o texto hebraico original, tanto os livros antigos, né, o Antigo Testamento, como os livros novos, que compõem o Novo Testamento, e traduziram para o latim. Só que é meio complicado fazer essa tradução. Por quê? No hebraico não tem vogal, né, e muita coisa nem foi do hebraico, foi do aramaico. Ainda não tem vogal.
E além disso, no hebraico, a palavra amor é ahava, e é utilizado em diferentes contextos. E aí eles também usaram como referência a Septuaginta, que foi feito por Alexandre uns 3 séculos antes de Jesus nascer, e os gregos têm várias palavras para designar amor. Então, dependendo do contexto, eles usam, por exemplo, sei lá, ágape, pragma, ludus, eros, né? Tem mais de 10 palavras que os gregos usam para designar amor, dependendo do contexto. Já no hebraico só tem uma palavra, ahava. Quando for traduzir para o latim só tem 2 palavras, né? Caridade, carita, e amore. Então eles traduziram a maioria como carita no latim, e em algumas situações amore. Quando foram versionar para o português, né, traduziram tudo como amor. Então, se a gente procurar na Bíblia a palavra caridade, não vai achar. Não vai achar. Porque está tudo como amor. Aí de onde vem essa palavra caridade? Essa palavra caridade, né, que é do português, foi mais uma adaptação, porque no século passado, na homilia, os padres falavam muito, né, falavam as missas eram em latim, no início do século passado, eles falavam muito carita, 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 né, que era o amor em latim. E aí surgiu a palavra caridade, né, dessa palavra carita. E caridade tem a ver com o amor materializado, o amor na prática, o amor colocado em prática. Porque se a gente falar que ama outra pessoa, né, que tem carinho por ela, tem afeição por ela, às vezes, né, nem sempre vai resolver. Então, às vezes eu preciso declarar o meu amor ou fazer algo para comprovar que eu realmente, né, amo aquela pessoa. E é nesse sentido que a palavra caridade deve ser aplicada nos dias de hoje. Amor materializado, amor colocado em prática. Então eu vou fazer caridade, eu vou materializar o meu amor. E aí eu posso sim fazer a caridade material, que é, no caso, uma esmola, como dizem, né? Ou fazer uma caridade moral, que aí não tem a ver necessariamente com eu doar alguma coisa em termos físicos. Eu posso doar meu tempo, eu posso doar o meu carinho, né, a minha afeição, que é a caridade importante, que a gente, muitas vezes, a gente não faz nem com os nossos amores mais próximos. Que as pessoas que moram conosco, né, seria a oportunidade maior de nós praticarmos esse tipo de caridade, e normalmente é o que a gente menos pratica. E se eu quiser ter uma definição melhor, né, do que é ser caridade, o Kardec nos ajuda, porque ele perguntou para os espíritos como que pode se praticar caridade de uma maneira melhor. E na questão 886, os espíritos falam que é através da benevolência, da indulgência e do perdão, da prática do perdão. E o que seria benevolência? É ser bom, é fazer o bem. Mas não é fazer o bem de maneira eventual, como a gente costuma fazer. Porque fazer o bem de maneira eventual é ser beneficente. E que está no Livro dos Espíritos é ser benevolente, que é um grau superior. E o que é ser benevolente? É fazer o bem o tempo todo. É ser bom o tempo todo. Não fazer de conta que é bom para demonstrar que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa caridosa, que você é uma pessoa cristã. E a gente, às vezes até inconscientemente, a gente acaba tendo, né, esse tipo de coisa, de vir participar de um bazar, ou de um trabalho de assistência, ou de um trabalho com os pobres, e a gente comenta no trabalho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, de maneira gratuita, como se a gente quisesse a validação, o reconhecimento de outra pessoa. E é justamente isso que é colocado na primeira leitura. As nossas práticas de caridade, de amor, devem ser feitas no oculto, as pessoas não precisam saber. Senão eu estou sendo beneficente. Eu tenho que ser benevolente. Então, ser benevolente é ser bom de verdade, não é fazer de conta que é bom. É praticar o bem o tempo todo, não é praticar o bem de maneira eventual. E ser bom é ser bom até em 4 paredes, sozinho, em pensamento, em sentimento.
É um desafio grande. Porque não dá para nós nos enganarmos. Ser bom de verdade é ser bom sozinho. Estou lá sozinho, né? Não estou pensando mal de ninguém, não estou sentindo mal de ninguém. E fazer o bem a todo instante. E a gente confunde muito amor com gostar. Por que os gregos tinham um monte de palavras para amor? Porque eles tinham os amores menores e os amores maiores. E a gente confunde os amores menores com os amores maiores. Os gostares com os amares. O gostar com o amor. Jesus pediu que nós amássemos o nosso próximo. Jesus não pediu que nós gostássemos do nosso próximo. O gostar é amor menor dos gregos. Gostar exige reciprocidade. Eu só gosto de quem gosta de mim. O amar, não. Eu amo de maneira incondicional. Eu amo o meu irmão, independente do que ele pensa, sente, fala ou faz. Eu simplesmente amo o meu irmão. É diferente de gostar. Eu posso não gostar do que ele pensa, do que ele sente. Não gosto do meu chefe porque ele é arrogante, porque ele é grosseiro. Mas eu tenho que amá-lo, porque ele é filho do mesmo pai, é meu irmão. É um espírito em evolução como eu sou. Ele tem lá seus defeitos, como eu também tenho. Ele pode estar numa encarnação ruim. Péssima até. De repente é um criminoso, mas e aí? Eu não preciso gostar dele. Preciso amá-lo. E aí quando a gente tem essa visão, fica mais fácil fazer caridade. Fica mais fácil perdoar as pessoas. Porque está lá, nessa questão 8:6, benevolente, que é ser bom o tempo todo, fazer o bem o tempo todo. Não é ser beneficente, ser benevolente. Ser indulgente. O que é ser indulgente? É respeitar o tempo do outro, é respeitar o jeito do outro. E a gente, ainda mais nessa época atuais, a gente, né, é muito intolerante, a gente não respeita a visão do outro, o jeito do outro pensar, de ver o mundo. O tempo do outro, a gente também tem pouca tolerância para isso. Porque a gente acha que o nosso tempo é melhor, não o tempo do outro. O nosso jeito é melhor, não o jeito do outro. A nossa visão de mundo é melhor e não a do outro. Mas qual a visão que é melhor? Qual que é o jeito que é melhor? Não tem, isso é só diferente. O tempo do outro não é nem melhor nem pior que o meu, é diferente. O jeito do outro ver o mundo não é melhor nem pior que o meu, é diferente. E por isso que eu tenho que respeitar e por isso que eu tenho que amá-lo. Eu posso até não concordar, mas eu tenho que amar. E aí, o amor materializado é ajuda. Ele precisa fazer grandes coisas. Por exemplo, eu não tenho dinheiro para fazer esmola. Não precisa. Mesmo porque nem sempre quem mais nos pede é quem mais precisa. A gente sabe disso. Às vezes a gente dá uma esmola querendo ajudar, você está atrapalhando. Você não está ajudando a pessoa. Às vezes você está se enganando, às vezes você está representando para a sociedade e não está ajudando. Como os nossos recursos materiais e de tempo são finitos, a gente tem que procurar otimizar os nossos recursos materiais, o nosso dinheiro, os nossos bens e o nosso tempo para usar da melhor maneira possível. Não estou falando para não dar esmola, gente. Entenda o que eu estou querendo dizer. Né? Refletir se você está ajudando a pessoa realmente. Que, como eu falei, nem sempre quem nos pede é quem mais precisa. E o nosso tempo é finito. De repente a gente gasta tempo com outra coisa, podia gastar um tempo melhor com outras tarefas. E ser benevolente, gente. Benevolente, eu estou falando que é ser bom o tempo todo, é fazer o bem o tempo todo. E isso não é ser beneficente. Para materializar isso, ficar mais fácil de entender, a diferença entre ser beneficente e ser benevolente. Imagina que você tem um par de tênis, que você gosta, que você usa. Aí você compra um segundo par de tênis, novo. Bem, ser benevolente, né, é você dar o tênis, um tênis mais usado, mesmo você gostando dele, mesmo tendo bom estado de conservação, e você ficar só com um.
Para ficar mais fácil ainda, imagina que você tem 2 pares de tênis. Os 2 são bons. Hora você usa um, hora você usa o outro. Aí você compra um terceiro par. Agora você tem 3 pares. Aí fica fácil doar um par, né? Você pega aquele mais usado, né? Mais feinho, mais sujinho e doa. Isso é ser beneficente. Isso é ser beneficente. Tá fácil, né? Aí você fica com 2 de novo, os 2 mais novos, os outros que você mais usa. Ser benevolente é você ter 2 pares de tênis que você usa, que você gosta, e você doa. Um deles porque você vê que uma outra pessoa precisa mais que você, porque você já tem um, você vai ficar com um ainda. Isso é ser benevolente. Entenderam a diferença? A nível de amor? Não estou falando que é fácil, é difícil. Mas essa é a diferença. Ser indulgente é eu respeitar o jeito do outro ser, o tempo e o jeito do outro ser. E perdão. Perdão, a gente também tem dificuldade de perdoar, né? Perdoar é uma prática dificílima de amar o próximo. Que é perdoar justamente o mal que o outro tenha nos feito, ou que a gente julgou que nos fez, porque às vezes nem fez, né? A gente julgou que fez. E o perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar do mal que o outro te fez. Você olha a cicatriz, você vê, você lembra quem fez, mas não dói. Isso que é perdoar. Perdoar é dissolver em você aquela má água, aquele sentimento que você desenvolveu com relação ao outro. Você lembra o mal que o outro te fez. Você lembra que isso te prejudicou de alguma forma, mas você perdoa. Por quê? Não vai resolver você não perdoar, não vai adiantar nada. E você o ama, então você perdoa. Você não precisa ser amiguinho do cara. Tem uma outra diferença. Desculpar e perdoar são coisas distintas. A gente confunde, igual amar e gostar, perdoar e desculpar a gente confunde também. Eu posso perdoar a pessoa e não desculpar ela. Olha que legal. Eu te perdoo, mas não desculpo, eu não tiro a culpa do mal que você me fez. Você me fez mal, você me prejudicou. A mim ou a quem eu amo. Então eu não tiro sua culpa, mas eu te perdoo. Não preciso ser amiguinho, não preciso gostar, só preciso amar. O perdoar tem a ver conosco. Por isso que a gente não pede perdão, a gente pede desculpa. Você tira a minha culpa, me desculpe. Legal. Perdoar a gente não deve pedir, porque perdoar é uma coisa interna nossa. Eu me perdoo. Perdoar, né, é completamente, perfeitamente doar, na completa doação, doação de amor. Perdoar, uma doação plena de amor para o próximo. Eu posso não tirar a culpa dele. Fica mais fácil assim, lembrem disso, de perdoar. Bem, para concluir, a gente precisa ter fé. E fé não é... fé é confiança, né? Confiança no divino. Mas não é uma fé cega, não precisa ter uma confiança cega. Então, ter fé é eu me entregar para o universo, para o divino, de corpo e alma, sem buscar nada em troca. Sabe que a gente costuma dizer, boas horas lá no nosso lar? Não, nada disso. Ser bom, benevolente, é fazer o bem porque você pode fazer, sem procurar nada em troca. Sem procurar nenhum tipo de reconhecimento, validação. Ser bom. Então, eu tenho fé robusta, aquela que encara a ciência face a face, é aquela fé que você confia no divino, porque você confia na divina providência. Você sabe que tudo que você tem é para os seus méritos e deméritos, causa e efeito. Então você se entrega ao divino porque você confia na divina providência. Que você tem a sua vida de acordo com os seus méritos e deméritos. Você aceita a justiça divina. Então eu me entrego ao universo porque eu confio na providência divina, porque eu aceito a sua justiça. Aí eu agradeço por tudo que tenho, por tudo que sou. Já devem ter visto isso? Entrego, confio, aceito e agradeço. Eu me entrego ao universo,
porque eu confio na divina providência, porque eu aceito a sua justiça e por isso eu agradeço, porque tudo que tenho e sou é por meus méritos e deméritos. Vamos fazer o nosso encerramento então. Vamos então, unidos que estamos em espírito, agradecendo a mais essa oportunidade de refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Que possamos, no nosso dia a dia, praticar o amor, através da caridade, da materialização do amor que devemos sentir pelo nosso próximo. Que possamos fazer isso de maneira contínua no nosso dia a dia, para que possamos assim honrar o título de cristãos que gostamos de ostentar, para que possamos assim ser verdadeiros discípulos de Jesus, no sentido que vivemos o nosso dia a dia de acordo com os exemplos, com os ensinamentos do nosso Mestre, que é Jesus. Que tenhamos uma semana cheia de paz, cheia de amor e muita saúde. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente. Uma boa semana para vocês.